Fala pessoal, Márcio de Palpites, para mais um dia de palpites esportivos. E para esta sexta-feira, dia 22 de setembro, temos o campeonato italiano com a equipe do Salernitana enfrentando a equipe do Frazione. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Salernitana, venceu uma, empatou 2 e perdeu 2. Atualmente a equipe do Salernitana é a 19ª colocada com 2 pontos ganhos. Já a equipe do Frazione, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu uma, empatou uma e venceu 3. Atualmente a equipe do Frazione é a 6ª colocada com 7 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Salernitana, 3 empates e uma vitória para a equipe do Frazione. Melhor opção para esse confronto. Vamos de uma dupla chance. Frazione para vencer ou partida terminando empatada. Empate fora. No campeonato da Bielorrússia, temos a equipe do Bate Borisov enfrentando a equipe do Belchina. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bate Borisov, empatou uma, perdeu uma e venceu 3. Atualmente a equipe do Bate Borisov é a 6ª colocada com 28 pontos ganhos. Já a equipe do Belchina, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3 e empatou 2. Atualmente a equipe do Belchina é a 13ª colocada com 3 pontos ganhos. Já dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Bate Borisov e um empate. Melhor opção para esse confronto: casa, Bate Borisov para vencer ou partida acima de 2,5. Pelo campeonato da Sérvia, temos a equipe do Pachevo enfrentando a equipe do Partizan. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Pachevo, empatou uma e perdeu 4. Atualmente a equipe do Pachevo é a 15ª colocada com 4 pontos ganhos. Já a equipe do Partizan, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu uma e venceu 4. Atualmente a equipe do Partizan é a 2ª colocada com 16 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora, Partizan para vencer. Campeonato Espanhol, a famosa La Liga. Temos a equipe do Alavés enfrentando a equipe do Atlético de Bilbao. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Alavés, venceu 2 e perdeu 3. Atualmente a equipe do Alavés é a 14ª colocada com 6 pontos ganhos. Já a equipe do Atlético de Bilbao, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu uma, empatou uma, venceu 3. Atualmente a equipe do Atlético de Bilbao é a 4ª colocada com 10 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Alavés, 3 empates e uma vitória para a equipe do Atlético de Bilbao. Melhor opção para esse confronto: vamos de uma dupla chance. Vitória da equipe do Atlético de Bilbao ou partida terminando empatada. Empate fora. No campeonato francês, temos a equipe do Mônaco enfrentando a equipe do Nice. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Mônaco, empatou 2, venceu 3. Atualmente a equipe do Mônaco é a 1ª colocada com 11 pontos ganhos. Já a equipe do Nice, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 3, venceu 2. Atualmente a equipe do Nice é a 3ª colocada com 9 pontos ganhos. Já dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Mônaco, um empate e uma vitória para a equipe do Nice. Melhor opção para esse confronto: vamos de uma dupla chance. Vitória da equipe do Mônaco ou partida terminando empatada. Empate casa. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe da Ponte Preta enfrentando a equipe do Mirassol. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Ponte Preta, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Atualmente a equipe da Ponte Preta é a 15ª colocada com 33 pontos ganhos. Já a equipe do Mirassol, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, empatou 1, venceu 1. Atualmente a equipe do Mirassol é a 11ª colocada com 40 pontos ganhos. Já dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes,
houve 2 vitórias para a equipe da Ponte Preta, um empate e 2 vitórias para a equipe do Mirassol. Melhor opção para esse confronto: vamos de uma dupla chance. Vitória da equipe do Mirassol ou partida terminando empatada. Empate fora. No Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Corinthians enfrentando a equipe do Botafogo. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Corinthians, empatou 3, venceu 1 e perdeu 1. Atualmente a equipe do Corinthians é a 14ª colocada com 27 pontos ganhos. Já a equipe do Botafogo é a primeira colocada com 51 pontos ganhos dos últimos 5 jogos disputados. Empatou 1, venceu 1 e perdeu 3 em seguidas. Dos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Corinthians, um empate e 1 vitória para a equipe do Botafogo. Melhor opção para esse confronto, apesar da campanha negativa que tem vindo o Botafogo, vamos de uma dupla chance. Vitória da equipe do Botafogo ou partida terminando empatada. Empate fora. No Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Atlético Goianiense enfrentando a equipe do Criciúma. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Goianiense, empatou 1, venceu 3 e perdeu 1. Atualmente a equipe do Atlético Goianiense é a 8ª colocada com 44 pontos ganhos. Já a equipe do Criciúma, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Atualmente a equipe do Criciúma é a 5ª colocada com 48 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Atlético Goianiense, um empate e 1 vitória para a equipe do Criciúma. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. No Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Ituano enfrentando a equipe do Vitória. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ituano, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Atualmente a equipe do Ituano é a 14ª colocada com 33 pontos ganhos. Já a equipe do Vitória, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu 1, venceu 2. Atualmente a equipe do Vitória é a primeira colocada com 52 pontos ganhos. Do último confronto disputado entre as duas equipes, a vitória ficou para a equipe do Vitória. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. Bilhetes prontos com as seguintes sugestões: Bate Borussov versus Belchina. Bate Borussov para marcar 2 vezes. Mônaco versus Nice, uma dupla chance. Mônaco para vencer ou partida terminando empatada. Alavés versus Atlético Bilbao, uma dupla chance. Atlético Bilbao para vencer ou partida terminando empatada. Empate fora. Atlético Goianiense versus Criciúma, partida acima de 1,5. Ituano versus Vitória, partida acima de 1,5. Corinthians versus Botafogo, uma dupla chance. Botafogo para vencer ou partida terminando empatada. Empate fora.